Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o encontro do Lula com o Trump, que aparentemente vai acontecer, tá? Olha só, já tem uma mudança de posição aí do Lula, dizendo que talvez vai ter um encontro. Não sabe ainda se vai ser um encontro presidencial e coisa e tal, mas ele já tá falando como, sim, vai ter um encontro aqui. Somos dois homens de 80 anos, ele vai me tratar com respeito, diz Lula, sobre eventual encontro com o Trump, né? O Lula disse que foi surpreendido, pintou uma química e não sei o que lá. Isso mesmo, Lula, vai mesmo pro encontro com o Trump, é importante. O que acontece nessa história? Todo mundo sabe que esse encontro é uma armadilha pro Lula. Só que o Lula foi muito pressionado. É aquilo que eu falei pra vocês. Se o Lula dissesse, ah, não vou, tô com a agenda cheia, eu tenho que inaugurar a cascata lá na Grande do Torto, não posso fazer isso, eu tô todo ocupado aqui, não sei o que lá. Se ele fizesse isso, ele ia estar sacaneando Alexandre de Moraes, os empresários brasileiros e mais um monte de gente aqui no Brasil. Porque, pô, se ele tá dizendo que não tem tempo pra ir conversar com o Trump, porra, é porque essas coisas não são tão importantes assim, né? Então, o que eu acho que aconteceu foi isso. O pessoal chamou o Lula e falou, porra, peraí, Lula, tu tem que ir nesse encontro, cara. Tu tem, mas eu vou apanhar, mas o Trump vai fazer maldade comigo? Vai, mas você aguenta calado, bicho. Toma um analgésico, passa um KY e, porra, aguenta calado lá e pronto. Mas pelo menos melhora o negócio do Brasil. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Micropênis, Karl Marx Libertário e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha o que o Lula disse aqui, né? Não, porque somos dois homens de 80 anos de idade, ele vai me tratar com respeito. Não, beleza, dois homens com 80 anos de idade, não tenho dúvida nenhuma. Aliás, assim, em termos de respeito, não faltou com ninguém, nem com o Zelensky, nem com ninguém, né? O que o Trump fez foi uma discussão muito acalorada, colocação muito incisiva de pontos de coisa, porque o Trump tem essa tática de negociação de deixar a outra parte desconfortável para negociar, né? É uma tática de negociação do Trump, ele deixar a outra parte desconfortável. Aqui no Brasil, o brasileiro tem uma cultura muito de pacificação, de não ter confronto. Então aqui no Brasil a gente não está acostumado com tática de negociação, com confronto, com briga, né? O pessoal aqui no Brasil tem muito a chegar a acordo, a concordar. Aqui, típico do brasileiro, concordar na frente da pessoa e depois fazer outra coisa por trás. É típico, porque a gente tem uma pressão muito grande para não discordar, não brigar, não argumentar, né? Mas lá nos Estados Unidos eles não têm esse problema, eles argumentam mesmo, e é melhor discutir abertamente um problema e resolver ele do que ficar todo mundo fingindo que está tudo bem e não se resolve o problema, né? Então eu acho que o Trump vai fazer exatamente o que fez com o Ramaphosa e com o Zelensky, com o Lula, quando o Lula chegar lá. Vai armar um monte de argumentos para mostrar os absurdos que o Lula fez, que o Alexandre de Moraes está fazendo, não sei o que lá, e aí ele traz ele sabe que a imprensa do mundo inteiro vai estar vendo esse discurso, e ele vai trazer os argumentos contra o Alexandre de Moraes e contra o Lula e coisa e tal. Então, isso aqui vai ser positivo, acreditem, isso vai ser positivo. A esquerda está vendendo como uma coisa maravilhosa. Não, porque o Lula conseguiu contornar o Eduardo Bolsonaro, conseguiu falar direto com o Trump, não sei o que lá, ganhamos, olha só, que coisa positiva. Mas o problema todo é esse, nunca teve fechada essa porta. Se o Lula ligasse para o Trump e pedisse um encontro, ele teria esse encontro. O Eduardo Bolsonaro nunca impediu isso, e aliás, não teria nem como impedir isso. O Eduardo Bolsonaro não tem poder sobre o Trump, né? A ideia toda é que o Lula estava fingindo que não ia fazer isso, estava se escondendo para não se encontrar com o Trump por conta disso. O que aconteceu que mudou de verdade é que o Trump tornou impossível isso. Porque é o dilema que eu falei pra vocês. Antes, o Lula tá falando, não, porque eu não liguei porque ele não quer falar comigo. Como é que você sabe? Você não ligou pra ele? Agora, o Trump virou lá na onde eu quero falar com você, vamos combinar semana que vem a gente vai falar e não sei o que lá. Aí o Lula ficou numa situação que ele não tem o que fazer. Ele não tem mais como jogar essa, né? Então ele vai ficar com uma que, ou ele, se ele não for nesse encontro, ele tá reconfessando pro mundo inteiro, cara. Então, essa questão das tarifas com o Brasil não é tão importante assim, né? E a questão do Alexandre de Moraes lá, da Magnitsky, também não é tão importante assim. E aí, pô, não tem mais como ele brigar com o Trump depois disso. O Trump botou ele numa situação que ele tem que ir lá na Casa Branca para negociar com ele, né? Então, o Lula já está voltando atrás. O Lula está voltando atrás por quê? Porque, como eu falei para vocês, ele vai ser pressionado pelos empresários brasileiros, ele está sendo pressionado pelo Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tá falando, não, porra, Lula, não, tem que ir lá conversar com o cara, porra, resolver meu problema lá, que negócio é esse, pô? Te tirei da cadeia, te botei na presidência, eu sozinho, Alexandre de Moraes, tirei você da cadeia e botei na presidência, e agora tu não vai lá conversar com o Trump, pô? Se o cara te currar lá, porra, passa um QY, porra, toma uma pelo time, porra, não tem esse negócio não, caramba. Aqui, ó, o Lula disse que foi surpreendido pelo encontro com o Trump, pintou um clima, pintou uma química, né? Olha que beleza. E o chefe de Estado acrescentou que nessa quarta-feira que a conversa com o Trump não deve ter limites. Não, excelente, é isso daí. Lula caracterizou o encontro com o presidente Trump como uma surpresa boa e acrescentou que acha que pintou uma química mesmo. De novo, tô falando para vocês que provavelmente eles nem se encontraram na retaguarda. Mas do jeito que o Trump colocou a coisa, o Lula não tem alternativa que não seja seguir esse caminho, entendeu? Dizer que foi, coisa e tal, né? Porque se ele disser que não, aí é pior ainda. O que ele tava falando, não, que eu não tenho tempo, não posso ir semana que vem, matou isso daí. Ele não tem
tem como não ir semana que vem conversar com o Trump, né? E aqui, ó, Lula usa tática de aproximação com o Trump, mas não vai de peito aberto para reunião, diz especialista. Ou seja, ele tá com cagaço do cacete. Mas ele sabe que não tem alternativa a não ser ir falar com o Trump. Eles estão morrendo de medo, o Lula tá morrendo de medo. Mas ele não tem alternativa que não seja ir nessa reunião com o Trump, né? Aqui, ó. Lula retribui aceno de Trump, mas aliados ainda temem rumos da reunião. Sim, o Lula vai ser currado nessa reunião. Podem ficar com medo mesmo. Vai ser exatamente isso que acontece. O Lula vai ser currado, mas ele não tem alternativa. O Trump deu um checkmate no Lula. O Lula não tem outra alternativa que não seja ir lá. Agora, o que pode acontecer nessa reunião é isso. Como eu falei pra vocês, o Trump vai aproveitar que vai estar a imprensa toda prestando atenção e ele vai mostrar os absurdos do Alexandre de Moraes, as perseguições absurdas. Tem um monte de argumento para ele mostrar pro Lula lá, as perseguições contra Bolsonaro e coisa e tal, a censura contra a internet no Brasil, um monte de coisa. E aí, isso vai ser mostrado pra televisão do mundo todo. Isso vai ser muito ruim pro Lula. Mas é possível que no final disso, o Trump até aceite reduzir algumas tarifas, fazer algumas isenções, ou seja, ele vai mostrar pro Lula, vai constranger o Lula, como ele constrangeu o Zelensky, como constrangeu o Círio Ramaphosa lá da África do Sul e outros presidentes também, mas no final das contas vai conseguir reduzir alguma coisa da tarifa, o que é uma coisa positiva, tá? Eu só espero que o Trump não volte atrás na Magnitsky, porque todo o meu ponto sempre foi esse. Eu nunca fui a favor de tarifa, sempre falei, tarifa é ruim pros americanos, tarifa é ruim pro Brasil. Agora, a Magnitsky é perfeito, é isso aí, porque bate em quem tá realmente fazendo a merda aqui no Brasil, que é o Alexandre de Moraes, né? Então, essa é a situação. Eu acho que o Lula tem que ir mesmo, ele vai ser enrabado nesse encontro, mas ele vai conseguir reduzir alguma coisa. Provavelmente vai conseguir colocar a carne entre as exceções das tarifas. Quer saber por quê? Aqui, ó. Joesley Batista teve encontro com Trump semanas antes de aceno a Lula. É o que eu falei para vocês. O pessoal, os empresários brasileiros estão desesperados com esse negócio. O Joesley Batista é um dos que está desesperado. E de novo, né, isso daqui tudo está planejado. Agora, o Trump não vai voltar atrás. O Trump encara a questão do Bolsonaro como uma questão pessoal. Ele quer ver isso resolvido. O que ele vai querer nesse encontro é fazer a coisa andar. Ele nunca teve problema de conversar com o Lula. A questão é que a conversa com o Lula vai envolver resolver o problema do Bolsonaro. A grande vantagem é que, conforme for, na semana que vem, já vai ter sido aprovada a PL da dosimetria. Vamos ver como é que vai ficar essa PL. Eu não sei o que vai ser essa PL. Ninguém viu o texto dela ainda, né? Tem gente dizendo que vai reduzir para 1 ano e 7 meses, outros estão dizendo que vai reduzir para 16 anos, e, enfim, não vimos ainda qual vai ser o conteúdo dessa PL, mas dependendo de como é que for o conteúdo dessa PL, beleza, já vai ter uma notícia muito positiva nesse caso do Bolsonaro para conversar com o Trump. Então aqui, tá mais do que na cara que foi exatamente isso. O Lula tá voltando atrás. Por quê? Porque quem conseguiu esse negócio com o Trump foi o Joesley Batista, que é muito amigo do Lula, que na verdade é o homem com o dinheiro por trás da volta do Lula. Então o Joesley virou pro Lula e falou, porra, Lula, tá de sacanagem que tu não vai nesse encontro. Não, tu vai nesse encontro, nem que eu tenho que te amarrar aqui e te botar lá no encontro lá na Casa Branca, porra. E deve ter tido pressão de outros empresários e do Alexandre de Moraes também. Todo mundo quer que ele resolva o problema, ele não vai conseguir resolver o problema, mas é importante, é o primeiro passo para essa negociação, né? Então, e mata outra coisa também. Por quê? Porque o Lula tava chorando, querendo encampar a defesa absoluta contra o Trump, não só batendo no Trump, só criticando o Trump, agora ele não vai poder mais. Por quê? Porque no final das contas ele está conversando com o Trump. Como é que ele vai ficar batendo no Trump, batendo no Trump, batendo no Trump? É uma posição muito confortável para o Lula, porque privilegia a eleição dele aqui no Brasil, o ponto de vista político dele aqui no Brasil. Por outro lado, piora a relação do Brasil com os Estados Unidos. Isso é muito ruim para o Brasil, ou seja, era o caminho da Venezuela, né? A gente se isolando dos Estados Unidos, ficando com aquele papo de que não, que a economia nossa está indo mal porque os Estados Unidos fez boicote, igual Cuba fala, igual Venezuela fala, e nisso, né, dando força para o Lula aqui dentro internamente. Então, ou seja, o Trump conseguiu quebrar essa narrativa do Lula e parece que deu certo. Parece que não foi só isso daqui, né? O Joesley Batista também conversou, não, o Lula tem que vir aqui na Casa Branca, tá decidido, vai vir aqui na Casa, vai apanhar um pouquinho, mas depois a gente vai resolver o negócio. Provavelmente vão colocar algumas coisas a mais na isenção, o Trump vai dar uma aliviada nas tarifas, mas vai depender do Lula ir lá. E aí, Lula? Vai lá, cara. É isso aí. Toma uma pelo time, porra. É isso aí. Vai doer, mas passa. Mas uma coisa que eu discordo completamente... Na verdade, eles estão fazendo isso pra tentar sacanear o Eduardo Bolsonaro, evidentemente, né? Vai estar o pessoal com a ideia de que não, que agora o Eduardo Bolsonaro perdeu o controle, que ele que tinha o controle, coisa e tal. Não, meu amigo. O Eduardo Bolsonaro nunca teve o controle do governo Trump. Ele sempre sugeriu pro Trump o que tá acontecendo. E o Trump comprou a ideia do Eduardo Bolsonaro. Isso é isso que é importante. O Trump vai nessa briga até o final. Essa ideia de que era o Eduardo Bolsonaro que estava impedindo o contrato com o Trump, isso foi vendido pelo próprio Lula. O PT queria dizer que era o Eduardo Bolsonaro estava barrando todo mundo lá, quando não era. A questão toda é que o pessoal queria exatamente esse encontro entre o Lula e o Trump, e o Lula não queria ligar pro Trump, o Lula estava morrendo de medo de ligar pro Trump. Então agora que foi resolvido esse problema, não, a coisa tende a andar mais, né? Então querendo dizer que o Eduardo Bolsonaro agora se ferrou, tá vendo como é que não vale a pena fazer isso, não sei o que lá. Não, meu amigo, o Eduardo Bolsonaro continua sendo o grande herói dessa história. Todo mundo sabe que foi graças a essa iniciativa dele que a coisa toda começou a andar. Vocês acham que teria PL da dosimetria que fosse, por mais que não seja o ideal, você acha que teria isso se não fosse esse caso? É claro que não.
Então, é muito mais confortável para o sistema aqui no Brasil ficar com o Bolsonaro preso indefinidamente, deixar ele morrer na cadeia, coisa e tal. Graças ao Eduardo Bolsonaro, que colocou lá, tomou as rédeas da situação. Né? A direita ainda ia ganhar, ia acabar ganhando eventualmente, como eu falei para vocês, com o aumento do apoio na população à direita, inevitavelmente, em algum momento, a gente ia tomar o poder. Por quê? Porque íamos eleger presidente, os presidentes iriam trocando os ministros do STF, em algum momento a gente vai ter um STF mais à direita, e aí pronto, resolvia-se o problema todo. Mas isso ia levar tempo, ia ser uma vitória passiva, uma vitória através do transcurso do tempo. Com o Eduardo Bolsonaro a gente conseguiu uma vitória ativa, a gente pegou a coisa na mão, ele pegou a rédea da coisa e conseguiu emparedar o STF e forçar o governo a agilizar essa coisa toda. Como eu falei para vocês, eu acho mesmo que, por exemplo, a questão da anistia para o pessoal do 8 de janeiro iria acontecer de qualquer forma. Eles iriam fazer isso em algum momento. Eles só estavam esperando que primeiro eles queriam condenar o Bolsonaro. Eles não estavam com pressa. Agora eles estão com pressa. Agora tudo ficou apressado. Porque até para essa conversa com o Trump, o Lula precisa apresentar alguma coisa. E o PL da anistia, ou PL da dosimetria, ou chame como preferir chamar, se for uma coisa razoável, se tiver de acordo com o que o Bolsonaro quer, com o que o Eduardo Bolsonaro quer, isso pode ser resolvido, né? E outra coisa é que nada impede do Trump chamar o Eduardo Bolsonaro para esse encontro com o Lula, tá? Nada impede.